vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de uma carta, né? Eu já até deixei aqui para vocês verem o modelo de carta que foi disponibilizado pelo PET 300 anos de Minas, tá? Então, a gente vê que na primeira linha está escrito Belo Horizonte, vírgula, 28 de setembro de 2020. Aí, nesse lugar, essa informação que foi passada, você vai colocar o local e a data, ou seja, o município em que você reside, né? E a data em que a sua carta ela foi escrita, tá certo? E sempre no canto esquerdo da sua carta. Logo abaixo a gente vê caro ou cara colega de estudos, né? Então aí é uma saudação, né? Essa saudação inicial e é colocado o vocativo. Vocativo é para quem que eu estou escrevendo, é com quem que eu estou falando, certo? Então você já identifica o vocativo. Com quem que você está falando? Você está escrevendo a sua carta para quem? É para um amigo? É para um colega? É para um primo distante? Né? Então, se for pessoas próximas a você, que você tem certa intimidade, então você vai utilizar de uma linguagem informal, né? Olá, Antônio. Oi, João. Querida Maria, certo? Tudo dentro da informalidade, pelo grau de intimidade que você tem com a pessoa, tá certo? E a despedida, se você utilizou dessa forma informal, né? Dessa linguagem informal, então a sua despedida também será em uma linguagem informal, né? Será uma despedida informal. Um forte abraço, aí igual ela colocou um abraço, carinhosamente, tá? Agora, se o seu vocativo, se a pessoa para quem você está escrevendo, seu destinatário, é uma autoridade, então você vai ter que usar de formalidades dentro da sua carta. Então, você vai usar um tom mais formal. Vossa Senhoria, Excelentíssimo Senhor, Vossa Excelência. Então, o vocativo sempre será mais formal. Viu? A autoridade utiliza, então, de um tom formal. Então, se você utilizou o vocativo, essa saudação inicial formal, a sua despedida também será formal, tá? Respeitosas saudações, atenciosamente, certo? Então, utilizou de despedida também formal. Como está aqui, ó. Um abraço, Maria Beatriz. Então, depois que você colocou seu local, data, a saudação inicial, então a sua introdução, o que você deverá apresentar nessa introdução? Você vai apresentar, tá? Se apresentar, na realidade, você vai se apresentar informando seu nome, o nome da escola, o nome da escola, né, a qual que você estuda, na qual que você estuda, informar, você pode colocar um hobby seu, um prato preferido, né, qual que é o tipo de comida que você mais gosta, pode falar um pouquinho das coisas que você gosta dentro da sua cidade, certinho? Então, aqui ela colocou, veja bem, eu sou a Maria Beatriz, estudo na escola estadual, né? Tenho 14 anos e estou no 9º ano. Tenho 2 irmãos mais novos e moro em Passatempo. Gosto muito de fotografar e dançar. Meu lanche favorito é pão de queijo com café. Então, ela colocou aí na introdução dela, né, o que ela gosta de fazer, qual que é o prato preferido dela, certo? Onde que ela mora, a escola e a série em que ela estuda, tá bom? Então, vocês poderão
fazer isso também. Agora, avançando mais um pouco, o desenvolvimento da sua carta. No desenvolvimento da sua carta, você pode utilizar um ou mais tópicos daqueles eixos que eu informei lá no vídeo 1, daqueles eixos de pesquisas lá que eu informei no vídeo 1, tá bom? Então, o que você pode estar falando? Você vai relatar experiências marcantes relacionadas à sua percepção do estado, tá? Então, por exemplo, dentro do assunto do tema obra barroca, né? Você pode estar falando aí das obras em sua cidade, né? Qual que é o estilo, né? Qual foi o período colonial, certo? Você pode estar informando. O artesanato da sua cidade, né? Da nossa cidade, você pode estar falando, né? Qual que é o tipo de artesanato que é feito? Alguém da sua família fabrica, faz, né? Você pode estar falando isso. Ou alguém que você conhece faz, você pode estar falando, tá bom? Se você falar de gastronomia, as comidas regionais na sua cidade, que são mais, pode estar falando, tá? Como que é feito, se aí encontra os produtos, né, para tá fazendo. Trabalho e economia, o que a sua região ela produz? Ela produz alguma coisa? Certamente, né? Então, sua família trabalha com essa produção? Aqui, por exemplo, em Carlos Chagas, nós temos, né, a Colvan, temos o frigorífico, aqui também muita gente trabalha com gado, então vocês podem estar relatando isso daí dentro da região, dentro de trabalho e economia. Geografia e história, pode estar contando a história da cidade, né? Se tiver algum monumento importante que está homenageando alguém, qual que é a história dessa pessoa homenageada, né? Então, você pode estar falando dessas pessoas, desses monumentos, né? E qual que é a história de vida delas, que fizeram com que elas tivessem um significado importante, né? A ponto de ter um monumento com essa pessoa, com o nome dessa pessoa, tá bom? Então, você pode estar falando sobre isso. E demais eixos de pesquisas também, tá? Ao longo dessa etapa aí que a gente for desenvolvendo esse projeto, eu vou estar falando sobre outros eixos de pesquisa, tá bom? Então, eu separei algumas dicas para vocês, para ajudá-los. Então, a primeira é: escolha um ambiente calmo para você escrever. A escrita, ela requer esse ambiente calmo, silencioso, essa reflexão interior. Então, escolha um cantinho ali separado, bem silencioso, calmo, para que você consiga pensar e a sua carta flua. Escolha um tema com carinho, escolha com carinho o seu tema, estude sobre o que você vai falar, né? Pesquise sobre o que você quer falar, sobre o que é oferecido na nossa cidade, que você pode falar com tanta propriedade. Estude, procure saber a história, né? Do assunto que você vai falar. Você é mineiro? Se você for mineiro, deixe isso bem claro na sua carta, tá? Deixe isso claro na sua carta. Você é mineiro e se orgulha por ser mineiro. Primeiro, escreva sua carta, faça um rascunho, não passe ela diretamente para a folha que você vai entregar, certo? Então, primeiro faça o rascunho com atenção,
com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, capriche na sua letra, para depois você passar para a folha que você vai entregar, tá certo? Preste atenção nas regras ortográficas e gramaticais, viu, gente? Se possível, peça ajuda. Tá com dúvida? Peça ajuda, tá certo? No mais, é isso. Boa sorte para todo mundo. Um abraço.